Hoje nós vamos falar sobre a comunhão no corpo de Cristo e a importância de congregar. Antes, vamos fazer uma oração para entregar esse momento primício novamente, mais um dia, na presença Bom dia, do meu nosso filho. Deus. Bom dia, meu amigo. Te amo. Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Te amo. Deus. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Obrigado, Pai, pelo dom da vida, pelo respirar, pelo agir. Tu que és o princípio, primeiro, o alfa, o ômega, aquele que vive e reina para todo sempre. Deus que criou absolutamente tudo. O grande eu sou, o grande eu Shaddai. Pai, enche-nos com teu Espírito Santo para a leitura da tua palavra, para o discernimento dela. Que nós possamos ser edificados, Pai. Sabemos que não somos nada sem ti. Sabemos que necessitamos da tua graça, da tua misericórdia. A cada dia, a cada novo nascer de dia. Cuida de nós, Paizinho eterno. Livra-nos do homem mau, do laço do passarinho. Cuida, Pai, desse momento. Mais uma vez, nós te pedimos. Em nome do teu Filho Jesus, nos abençoa, Pai, nessa semana que inicia. Que tudo o que nós façamos hoje possa resplandecer o louvor da tua glória. Que a nossa vida possa ser um evangelho vivo. Que, acima de tudo, nós sejamos praticantes da tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração. Mas que, acima de tudo, seja feito de acordo com a tua boa, perfeita, amável e agradável vontade. É o que nós oramos, Paizinho, em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Bom, o nosso texto base, o nosso estudo de hoje, está no livro de Hebreus, no capítulo 10. Vou compartilhar minha tela com vocês. Hebreus 10, do versículo 19 até o versículo 25. Hebreus 10, do 19 ao 25. Hebreus 10. Amém. Todo mundo achou? Não. Eu estou aqui tentando. Achei. É porque a minha Bíblia é nova e aqui em paz, que aí está colada. 19, né? Nós fizemos estudo de Hebreus, mas foi na minha outra Bíblia, não foi, Gelson? Uhum. Nós já fizemos estudo de Hebreus, só que foi na minha outra Bíblia. Por isso que ela está ainda colada, Hebreus. Mas agora a gente vai descolar. Em nome de Jesus. Já lá no início, uns 6 meses atrás, nós fizemos o estudo. Foi no início mesmo, foi. Olha, Então, quem achou? eu ganhei outro lá na escola dominical. Amém. Amém. O estilo, ó. Então vamos lá. Quem achou pode ler. Cheguemos perto de Deus. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo.
nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. No 23, viu? Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. 24. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudar-nos todos e terem mais amor e a fizerem o bem. O 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Entenderam? Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Dia aí com letra D maiúsculo, refere-se ao dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais se aproxima esse dia, ainda mais nós devemos nos reunirmos como igreja, devemos congregar, né? Existe sempre essa dúvida. Bom, agora que eu sou cristão, é natural querer estar com outras pessoas que professam a minha fé. Por exemplo, a Geisa falou, né, que estava querendo congregar em uma igreja, estava querendo buscar uma igreja para poder congregar. Isso é um desejo natural de quem nasceu de novo. A melhor maneira de descobrir novos amigos que também amam Jesus é tornando-se parte da família de Deus. E isso se dá congregando em uma igreja. Qual é o sentido da igreja para você? Qual é o sentido de igreja para você? Vamos lá, eu gostaria que a Geisa respondesse essa pergunta, depois aí a minha mãe, depois a tia Maria. Qual é o sentido de igreja para você, brevemente? Não precisa falar o que não sabe, só fala o que você acha que é, o que você considera, no seu coraçãozinho, o que você considera? Qual é o sentido de igreja para você? O sentido de igreja, eu acho que é estar na mesma fé. Certo. O que mais? Nazaré, minha mãezinha, tia Maria. Para mim, o sentido de igreja é, como a Geisa disse, nos reunir na mesma fé e ter um local de adoração para estarmos juntos, porque a igreja é um corpo. Jesus é o corpo e nós somos membros de Jesus. Então, os membros espalhados não dá, tem que ser juntos os membros. Por Eu isso que creio diz que a igreja, por exemplo, eu me arrumo vou para a igreja, eu estou aqui com vocês, somos igreja. E, como diz, Uhum. se o membro se uma parte do membro está doente, aqueles outros se reúnem que é para ajudar. Está na dificuldade, se reúne para orar junto. Isso é a igreja, a unidade. Certo. E a tia Maria?
Na sua opinião, tia Maria? Para mim, é exatamente, mais ou menos isso aí que a Nazaré falou mesmo. E estar em comunhão, né? É estarmos em comunhão com os nossos irmãos, né? Buscar, buscar o Senhor. É, é maravilhoso, né? Quando você sai da sua casa e diz, eu vou para a igreja. Ou seja, você vai buscar na igreja comunhão com Jesus, né? Comunhão com nossos irmãos. Você sentir aquele acolhimento, né? Porque A gente não é se sente mais só dizer fortalecido que na igreja. não é só dizer que eu vou para a igreja só por causa dos nossos irmãos. Não, não tem sentido só isso, né? É buscar Jesus, né? É maravilhoso. É a mesma coisa, nós, hora dessa, acorda aqui. Acorda por conta de quê? Do Joel, da Geis, da Nazaré? Não, né? Para estarmos em comunhão com Jesus, ao lado de vocês. Amém. Glória a Deus. Bom, é maravilhoso achar uma nova família. Isso aí é um fato. Todos os cristãos verdadeiros, eles são irmãos e irmãs em Cristo. Essa nova família é a igreja que a Bíblia chama de corpo de E, Cristo. e corpo em Cristo. Hoje, nós vamos estudar porque uma boa igreja ela é importante para a comunidade, para o país, para a nação, para a inspiração e instrução espiritual, além de, claro, ser uma instrução de Jesus Cristo, amar uns aos outros, estar congregando. Bom, se nós pudermos abrir a Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 31 ao 34, 31 e 34. João 13, 31. 13h34. Não, 13, 31 ou 34. Evangelho de João, capítulo 13, verso 31 e verso 34. Pronto, achei. Amém. O novo mandamento. O novo mandamento. Amém. Pode ler. Quando Judas saiu. Posso ler? Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada. E por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem, Não e é só até o Deus 34. fará. É o versículo 31 e o versículo 34. Ah, O perdão. 31 e o 34. Aí o A senhora está 34. valendo qual? A senhora tá valendo qual? 32. 33. A senhora está valendo o 31, 32, 33 e 34. Entendi. Isso. Pois então lê novamente. Do 31, 32, 33 e 34. Pronto. E se o 32? E se. Eu vou ler de novo para você. Lê novamente. Do O 31 até o 31. 34. 31, o novo mandamento. Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada, e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus.
Aí o 32. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Aí o 33. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus. Vocês não podem ir para onde eu vou. Aí o 34. Eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Amém. Amém. Então, a orientação de Jesus Cristo é que nós devemos nos amar. Devemos nos amar, assim como ele nos amou. No versículo 31, ele fala que depois que Judas sai, Jesus diz: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Bom, a assistência da igreja ela é importante porque Deus nos ordenou. No nosso versículo-chave, que está em Hebreus, vou botar aqui novamente na tela, no capítulo 10, versículo 24 e 25, aqui fala que nós somos estimulados a amar e a praticar boas obras, atitudes que são dignas de Cristo. Em Hebreus, aqui 10, no versículo 25, nos diz que nós não devemos fazer. O que é que nós não devemos fazer? Nós não devemos deixar de congregar, de nos reunir como igreja, de estarmos juntos. É legal esse momento aqui, pelo Google Meet, por uma plataforma. É legal? Sim, é bom, é legal. Mas esse não pode ser apenas o único momento em que você vai estar com seus irmãos. Nada melhor de estarmos reunidos, de partilharmos do pão, de comermos juntos, de ceiarmos juntos, de contarmos piadas. Nada melhor do que o toque humano, do que o olhar no olho da outra pessoa, estar ali convivendo com ela, estar ali um do lado do outro, podermos nos abraçar. E venhamos e convenhamos. O advento da internet é sensacional, mas nada, absolutamente nada, nada supera o toque humano, onde a gente está um do lado do outro, dando a força, com a imposição de mãos na cabeça de um irmão, abraçando o irmão. Então, primeiro, Cristo ele nos instrui a amar uns aos outros. Depois, ele nos instrui a não deixarmos de congregar. E você acha que um cristão é tentado a não ir para a igreja? Você acha que um cristão hoje, nos dias de hoje, é tentado a não ir para a igreja? Na opinião de vocês? Sim ou não? É, sim. Com certeza. Por que a gente é tentado a não ir para a igreja, na tua opinião, Geisa? Porque justamente ir à igreja, né, é estar mantendo isso cada vez mais vivo dentro de você, é seguir aquilo que Jesus quer. E existe um mal que não quer isso, eu acredito. Então a gente tem que ir mesmo sem querer, porque isso é justamente uma tentação para te impedir de fazer a vontade de Deus. Amém. Amém. É isso. Amém. Bom, essa assistência da igreja,
ela é modelada pela igreja no Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver ali claramente a implantação de diversas igrejas. Diversas igrejas. E existem alguns pilares para que uma igreja ela seja estabelecida. Existem alguns pilares. E isso, o livro de Atos, ele nos ensina claramente sobre esses pilares. Então, vamos lá para o livro de Atos, no capítulo 2, no verso 41 até o 47. Agora nós vamos ler tudo, né? Agora a leitura é toda, do 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47. Atos 2, Atos capítulo 2, do verso 41 ao 47. Amém. Amém. Quem achou, pode ler. Vou ler, então. Show, gente? Sim, amém. Você quer ler? Tá certo. Você quer ler? Você quer ler? Leia. Eu vou ler. Atos 2, 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Como viviam os convertidos? 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia o que iam sendo salvos. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Lá no versículo 42. Eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, a comunhão, estarem juntos, tá? No partir do pão, eles comiam juntos, não só o pão espiritual, a leitura da palavra, mas eles comiam juntos, né? E nas orações, eles estavam sempre orando juntos. O tempo todo, eles estavam juntos. Eram ali, naquele momento, a gente está vendo aqui um retrato de uma igreja feliz, uma igreja unida, uma igreja que não tinha mácula, uma igreja que não tinha raiva, uma igreja que não tinha rancor uns dos outros. Todos estavam cheios do temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos criam e mantinham-se unidos. Eles mantinham-se ali congregando, unidos. E tinham muitas coisas em comum. Está em versículo 44. Eles repartiam seus bens, eles vendiam suas propriedades, seus bens. E eles distribuíam
para cada um conforme a sua necessidade, não era nem pouco nem muito, mas eles distribuíam ali para quem tinha necessidade. Verdade. Todos os dias, não era dia sim, dia não, era todos os dias. Eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, eles partiam pão nas suas casas, e juntos, não é separado, é juntos. Eles participavam das refeições. Tem como eu participar de uma refeição, eu aqui em Fortaleza e vocês aí em Cambuci? Tem como a gente participar da mesma refeição juntos? Dia desse a minha mãe fez um aniversário, estava tendo aniversário do meu irmão, ela fez aquele frango cozido delicioso que ela faz. E ela disse, que bom que você pudesse estar aqui, meu filho, para a gente comer desse frango junto. Não tem como a gente comer desse frango gostoso, delicioso, juntos, eu aqui em Fortaleza e a senhora em Camusim. Não tem como. Tem coisa, irmãos, que a gente só faz se tiver um do lado do outro, juntos. Juntos. Essa união juntos, um com o outro, nos traz alegria. Está aqui, ó, 46. Nos traz alegria e sinceridade de coração. É tão bom quando a gente está junto, que a gente se reúne. É tão bom ver um filho que a gente não vê há muito tempo. É tão bom estar aqui no momento de comunhão. E ainda mais, versículo 47, eles, nesse momento de comunhão, eles louvavam a Deus. Eles tinham simpatia de todo o povo, porque a vida deles, o povo olhava, o povo que estava em redor dele, as pessoas que ainda não eram convertidas olhavam aquele povo, olha, eles se juntam, eles comem, eles são um povo alegre, eles festejam, eles oram, são pessoas boas. O testemunho de vida deles, da união deles, mostrava isso para quem ainda não era cristão. E o que é que acontecia? E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aquelas pessoas que não eram cristãs, vendo o testemunho vivo da união daquela igreja ali, juntos, eles queriam participar daquilo dali também. Então o Senhor mesmo levava para aquelas pessoas ali, para aquela igreja, aquelas pessoas que ainda não estavam salvas, a fim de quê? De que elas fossem salvas. Então, é muito importante congregar, estar dentro de uma igreja física. Essa igreja aqui, virtual, é legal? Cara, é legal, mas essa igreja aqui, ela não traz todos esses, todo esse amor vivo de Cristo. Isso aqui é importante para nós nos edificarmos, nós nos edificamos muito com esse momento, mas nada substitui o partir do pão, o servir, sabe? Quando vem um irmão em Cristo, e esse irmão em Cristo traz ali um copinho de refrigerante para você e te serve. Aqui, Dona Maria, um copinho de refrigerante serve. E vem um outro irmão e traz um pratinho com farofa. E vem um outro irmão e traz um suco. Aí você se levanta e serve uma outra pessoa. Aí vem um irmão e te abraça. Oh, eu te vi naquele dia sentada lá na praia, foi tão legal, não sei o quê. Aí vem um outro irmão e conta uma piada. Aí vem um outro irmão e conta uma dificuldade que está tendo. Aí você dá um conselho para ele. Isso é uma coisa que só presencialmente. Essa história de, vamos nos reunir, fazemos uma igreja online, cara, esquece isso. É importante, é interessante fazer esse tipo de momento como nós estamos fazendo aqui? Sim, é. A tecnologia, ela também nos une, mas nada substitui o partilhar do pão, o estar em comum, nada substitui. Nada substitui. E é isso que a igreja primitiva nos mostra. A assistência da igreja une o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que é a cabeça da igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 5, 23.
Efésios 5, capítulo 5, verso Amém. 20. Quem é o cabeça da igreja? É o nosso Senhor, nosso Salvador. Nós já sabemos disso, mas está aqui claro. Ó. Estou procurando. Coríntios, Efésios, Fica ao lado de Efésios, Coríntios. Fica ao lado de 5:23. Gálatas. Acharam? Uhum. Amém. Efésios 5, 23. Quem achou pode ler. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Foi isso que eu li? Não. Exato. Pergunto. Perdão, está errado, eu li outro. 5, 23. Efésios 5, 23. Marido, 25. 5:23. Já li. Foi isso que Já eu li leu. mesmo. Pois é, tá certo. Só não leu errado, não. Só não leu certo. Tá certo, tá certo. Gente, ó. Cristo é a cabeça da igreja. Eu pergunto para vocês: pode haver vida em um corpo separado da cabeça? Não. Não. Todo, né? Você já viu alguém cortar a cabeça da outra pessoa e separar o corpo da cabeça? Vai ter vida nisso daí? Não tem vida. Não há vida quando o corpo está separado da cabeça. A união é fundamental. Nós precisamos estar unidos. Joshua, isso daí não é literalmente, não. Eu não estou falando literalmente. Mas eu estou falando aqui da importância de nós termos Cristo como a nossa bússola, é o nosso guia, é a cabeça da igreja, é o que comanda todo o corpo. E nós precisamos estar unidos para isso. Qual é a importância da igreja para Jesus Cristo? Qual a importância? Está descrita aí, Efésios 5, 25. Você pode ler, Efésios 5, 25. 5:25. Diz assim: Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Amém? Amém. Cristo ama tanto a sua igreja que morreu por ela. Cristo ama tanto. Olha a importância que Cristo dá para a igreja. Para cada um de nós. Para a nossa união. Para o nosso amor um para com os outros. Para o compartilhar do pão. Olha só a importância que Deus dá para nós. Em 1 Coríntios, vamos abrir 1 Coríntios 12, 27. Tem uma frase lá muito importante. 1 Coríntios 12:27. Amém. Quem achou pode ler. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Amém. Amém. Nós somos o corpo de Cristo. E Cristo aqui, ele nos ensina que nós devemos trabalhar em harmonia uns para com os outros. Uns para com os outros. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente,
é membro desse corpo. Por que nós devemos trabalhar em harmonia? Já imaginou se você, quando vai caminhar, imagina agora, estou indo para o shopping, vou para o shopping agora. Aí a tua perna esquerda dá um passo para frente, a tua perna direita dá um passo para trás. Dá certo isso aí? Não dá. O teu braço esquerdo, você usa ali para abrir o cadeado, e o braço direito vai fechar o cadeado antes de sair de casa. Um fecha o outro abre, um fecha o outro abre. Dá certo isso? Não, é em harmonia. Em harmonia. Todos juntos, por um mesmo propósito, unidos, por um mesmo objetivo, de olhos fitos para o alvo, por Cristo Jesus, caminhando em unidade. Ou não é essa a oração que Cristo faz para nós em João 17? Que a vontade dele é que nós sejamos um, assim como ele é um com o Pai, e o Pai é um nele. É isso que Jesus fala na sua oração, em João capítulo 17 inteiro. Unidade. Unidade no corpo de Cristo, unidade no partilhar do pão, unidade em congregarmos juntos presencialmente, unidade. É isso que Cristo fala. A assistência da igreja, ela oferece a participação também nos rituais da igreja. Vamos lá. Romanos, capítulo 6, verso 3. Rituais. Romanos 6, 3. Romanos 6, 3. Com certeza. Acharam? Ainda não. Quase. Romanos 6, 3. 864. Então, passei. Passei. Aqui. Quem achou pode ler. Amém. Com certeza. Vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Unidos. O batismo não dá para realizar pela internet. Não tem como eu batizar a irmã Geisa pela internet. Dá para me batizar aqui pela internet? Não tem como. É um ritual que é presencialmente. Ah, Joyce, então quer dizer que só a gente faz tudo pela internet quando tiver os rituais? Irmão, a gente faz tudo pela internet quando tiver os rituais, a gente faz presencialmente. A gente se reúne para fazer os rituais presencialmente. Sabe, não é essa a orientação de Cristo. Não é isso. Como eu falo, esse momento ele é importante. Mas não pode ser só isso. Você não pode ficar no raso e permanecer no raso pro resto da vida. Você tem que mergulhar em águas mais profundas. Vamos para Coríntios. 1 Coríntios 11. De 24 ao 28. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios capítulo 11. Do 24 ao 28. Quem encontrou pode ler. E dei graças a Deus, pois partiu o pão e disse: Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar,
Ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. 26. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. 27. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. 28. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Comer do mesmo pão, beber do mesmo vinho. Não tem como a gente fazer isso longe. Como é que eu vou partir um pão aqui e entregar aí para a tia Maria comer? Como é que eu vou pegar o cálice do vinho, encher o cálice aqui de vinho e entregar para a Geisa beber? Como que eu vou fazer isso? Me fala. Não tem como. Então, existem rituais na igreja que você precisa estar sim na igreja, dentro de um templo. É um ritual. Jesus fala claramente. Façam isso em memória de mim. Pode falar, Geisa. Elcio, quando sempre, porque na primeira vez quando eu fui lá na igreja, que eu fui naquele dia que eu falei que eu fui com a minha amiga, ela me levou lá na Assembleia. Aí teve esse momento de congregação, mas eu nunca participei, nem na católica, quando eu era criança, nem outra, né? Pode explicar? É toda vez que tem culto, tem a congregação, é especial, dias especiais. Eu não entendo muito sobre a congregação. Se você pode ou não participar da ceia do Senhor? Assim, quando é que pode, deve e tal. A ceia do Senhor, toda pessoa que se arrepende dos seus pecados, pede perdão a Deus pelos seus pecados, se reconcilia com o Senhor teu Deus, pode sim tomar o pão, comer e beber do cálice. O que você não pode fazer é isso de forma indigna. Você sabe que está em pecado, você sabe que você não vai abandonar o pecado, e aí você come e bebe. Aí você está bebendo e comendo indignamente. Agora, a partir do momento em que você pede perdão a Deus, é por isso que antes de distribuir o corpo, normalmente o pastor ele faz um apelo, ele chama as pessoas, se você se arrepende dos seus pecados, quer aceitar o Senhor como o Senhor e seu Salvador, vem aqui à frente para a gente orar por você, você fazer uma oração aceitando Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, pedindo perdão dos seus pecados. Fazendo isso, você pode sim, sem problema nenhum, comer pão. Tá? Mas assim, eu estou te dando uma explicação bem simplista, para a gente não se prolongar muito. Mas em resumo é isso, tá bom? Desde que você faça se examine, como que a própria palavra fala. Examine-se o homem a si mesmo. Se examina. Está em pecado? É um momento de comunhão, né? Para lembrar de Cristo, fala aqui. É um momento de comunhão. E Jesus está falando, né? Examine você a si mesmo. Se examine. Você está em pecado? Você pedir perdão pelos seus pecados? Tem certeza do que você está fazendo? Porque se você come do meu pão e bebe do meu cálice, você está fazendo indignamente. Você está sendo réu, culpado no sangue do Cordeiro, e isso é muito sério. Tá bom? Então, a primeira coisa antes de comer e beber, pede perdão. Pede perdão e não volte a pecar para que coisa pior não te aconteça. Peça perdão e não volte a pecar. E come e beba do cálice. Não há problema.
tá? Desde que seja com temor ao Senhor, com respeito. E aí você pode. Então, voltando ao princípio que a gente estava conversando, tem como eu dividir, eu partir um pão aqui e fazer a ceia. O sacerdote fazendo a ceia, partir o pão aqui. Dona Nazaré, segura aí que eu vou rebolar daqui para ir, o pão segura. Aí, puf, gente, não dá. Então, existem certas coisas que só presencialmente. E a gente precisa congregar. Conclusão disso tudo. A igreja não é um prédio, mas um grupo de pessoas. Tem uma denominação. A igreja não é uma denominação religiosa ou uma religião. Não é uma seita, nem uma associação, mas é um corpo espiritual. A igreja não é uma organização, mas uma comunhão, uma comunidade, um corpo, e inclui todos os crentes, tá bom? Para que a gente nós possamos entender bem isso, nós possamos entender bem a importância de congregar, de estarmos juntos. Nada substitui isso. Amém? Amém. Eu vou fazer uma pequena oração para encerrar, finalizar a gravação. Quando terminar, a gente vai comentar a respeito do que nós vimos hoje. Tá certo? Então vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento. Obrigado, Pai, por se revelar a nós, pelo teu Espírito Santo estar presente conosco, nos enchendo da tua poderosa palavra. Cuida de nós, Pai. O nosso desejo de estarmos juntos, reunidos, possa ser acentuado a cada dia. Cuida de nós, Paizinho, nesse dia, livrando-nos do homem mal, do laço do passarinheiro. Em nome do teu Filho Jesus, acrescenta a nós, a nossa igreja, as nossas congregações, todos aqueles que o Senhor quer que sejam salvos. É o que nós oramos e te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. E que, acima de tudo, seja feito, Pai, novamente, de acordo com a tua vontade. Amém. Amém. Glória a Deus.